falou, você vai arrumar encrenca pra mim. Aí eu falei pra irmã, segura ele, leva que ninguém vai saber que é o Kaique antes de 7 dias de nascido. Subi a escadaria lá, fiquei numa salinha. Aí lá do palco, aí meu esposo olhando falou, pastor, aquela ali parece a Kelly, né? Eu deixei ela em casa, com o Kaique nem tinha 7 dias. Então, assim, sempre eu fui assim. Entendeu? Muito, muito apaixonada pela presença, pelo mover de estar. Sim. E aí, voltando aqui pra conferência, eu fui. Isso porque eu tinha que ficar 30 dias sem colocar o pé no chão. Repouso. E o meu corpo precisava estar deitado, mas a minha alma e o meu espírito sabia que eu tinha que estar na conferência. Sim. Fui pra conferência. E aí o povo ficava me olhando, né? Gente, o que ela tá? E eu tava com uma roupa que não dava pra perceber, mas tinha uma tala de cima e embaixo. Mas tava andando dura, toda... toda esquisita, né? Aí sentei lá na primeira fileira, aí aquele teatro Javenici, né? Eles vieram na conferência, fizeram um teatro. E aí a menina veio, me chamou pra subir no palco. Você pensa eu subindo na escadaria. Falei, gente, tá de brincadeira, o jovem não foi pra isso que eu vi, né? E ela começou a ministrar na minha vida. Então, assim, outra pastora lembra tudo que ela ministrou, mas, assim, não consigo falar. Sim. Mas ela sabe falar tudo. Aí depois sentei, entendi que o Senhor tava movendo alguma coisa ali na minha vida. Aí teve 2 pastores que ministrando lá, falou assim, olha, é o seguinte, o Senhor quer usar você para pegar a sua história, a sua dor e transformar em cura para pessoas que hoje estão passando por aquilo que você já passou. Sim. E aí parece que tava só eu e ele. Tipo assim, né? Aí ele falou, você vai escrever um livro, só que o livro tem que ser pequenininho, porque as pessoas não gostam de ler. Vai ser um resumo da sua vida. Isso só vai expor algumas partes dessa dor. E aí me deu a visão da capa, do nome, tudo. Tanto que eu sentei em uma semana e escrevi. Então, assim, foi uma trajetória que eu voltei lá, passei por esse vale da sombra da morte, ele foi curando pra eu colocar aqui. Aí foram os 2 pastores, saindo da conferência, aí eu falei pro meu esposo, Deus mandou eu escrever um livro. Aí ele olhou pra mim, né? Tipo, você... Tipo... Ele falou, tá bom. Você já veio que não era pra vir, né? Porque, tipo, hoje tem o pastor Henrique, que é o pastor presidente da Igreja Batista Imperial, ele tem vários livros. Ele tem, assim, livro da experiência, né? Da perda da família. Tem vários livros. Mas, assim, a minha pastora, que é a pastora Hélida, ainda não escreveu. Eu falei, eu acho muita audácia da minha parte, né? Eu tinha que esperar. E aí ele falou, tá bom, se Deus mandou. Tá, aí ele falou, mas como que é? Eu falei, não sei ainda, eu tô no processo. E aí o diabo começou a falar, quem é você? Ninguém quer saber da sua história. Primeiro que você nem sabe escrever livro. Outro, você nem tem dinheiro. Como que... Aí foi, né? Eu falei pra ele, não vou mais. Ele falou, então tá bom, se você... né? Deus mandou, mas também não vai. Eu respeito a sua decisão. Aí, numa noite, o Espírito Santo me acordou. Eu mandei você escrever. Você vai escrever. Aí, eu lá com ele, né? Senhor, o que eu vou escrever? Eu não sei o que eu vou falar. Ele falou, você vai passar uma trajetória e você vai colocar. Falei, eu nem sei como que monta, não sei nada como que funciona. Aí, ele me deu umas instruções, eu entrei na madrugada lá. Como montar, fui. Eu sei que no outro dia... Aí ele me deu a visão da capa, entrei na internet, achei. Então, aí o tema, aí meu esposo, mas da morte pra vida. Aí eu falei assim pra ele, querido, se não for pra fazer exatamente como ele falou, eu não vou fazer. Vai ser como ele mandou, porque não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com aquilo que ele vai fazer na vida das pessoas. Então tá bom. Aí a gente chamou nossos pastores, aí eu falei, pastor, né? Aí ele abençoou, falou amém. Aí foi lançado numa conferência nossa lá. Mas assim, antes disso, eu precisei ter a minha experiência de cura. Igual eu falei, eu passei por esse período de luto que eu não conseguia sair. Tipo, eu vivia a minha vida normal, mas eu falava, gente, não é possível que eu não vou conseguir superar isso na minha vida, né? Mas essas ninguém percebia, perdas. pastor? Você conseguia... Meu esposo sabia, de perto ele sabia que eu não estava bem. Mas as pessoas, por exemplo, da igreja e tal, não conseguia perceber que você não... Você conseguia realmente disfarçar bem essa dor. Assim, esconder dentro de você bem essa dor, né? Até que eu não escondia. Tipo assim, a gente trabalha com encontro com Deus. Sim.
E os nossos encontros, eu tava ali para servir. Eu era esposa de pastor de área na época, então eu tinha que servir, levar as pessoas a ser curada na alma e tal. Só que sempre nas ministrações de cura da alma, eu gritava, eu urrava minha alma. Então, tipo assim, em vez eu deixava de servir para eu ser curada. E aí depois os irmãos brincavam. Meu Deus, o que era aquilo, obreira? O que você fez? Eu falei, gente, eu não sei. Eu sei que eu era carregada. E aí depois eu falava, pra que tudo isso? Meu Deus, o que tá acontecendo? Mas eu sabia que eu tava passando pelo meu processo de cura na alma, né? A minha cura interior. A questão da minha mãe, né? Porque você, na sua infância, você perder sua mãe com suicídio, né? Difícil. E da forma que foi também, né? E aí, daí eu sempre falo, no meu casamento eu queria que ela estivesse lá, ela não tava. Tipo assim, eu tava cercada de pessoas, as irmãs da minha mãe, né, o meu pai, a Paula, que casou com meu pai, assim, todo mundo tava ali pra me dar o suporte, mas eu queria ela. Então, assim, no meu interior, sempre tinha esse vazio. Ela deveria estar aqui comigo. Por que ela me deixou? Ela não pensou que eu ia precisar dela? São momentos que a gente. São momentos que a mãe faz muita falta, né? São gatilhos, né? Que vão dando na. E aí, quando eu descobri que eu tava grávida, eu queria contar pra minha mãe. Né? Quando a mulher fica grávida, você vai falar pro seu marido, mas a outra é a sua mãe. A mãe a segunda pessoa mais importante que você quer revelar isso é os avós. Que são os pais. E aí, na maternidade do primeiro, gente, eu fiquei sozinha lá, não sabia o que eu fazia, não sabia nada. Então, até o povo ri das minhas experiências que eu tive lá, porque eu tava sozinha, né? Mas é claro, assim, eu sempre senti a presença do Espírito Santo, ele sempre me ajudou, sempre me consolou. E aí, o nascimento dos meus filhos, eu tinha um sonho. Como eu não tenho irmã de sangue, eu tenho, né, a filha da minha madrasta, que é a consideração. Mas eu queria a minha irmã. Desde que eu tive a minha mãe, ela comprava 2 roupas iguais, que ela dava para minhas amigas usar. Então, tipo assim, era uma coisa que eu carregava desde a minha infância. Eu queria uma irmã. Eu não tive uma irmã para estar comigo. E aí eu falei, Senhor, o Senhor precisa da minha filha, porque se eu não tive irmã, eu quero ter a experiência de ser mãe de menina. Mãe de menino é maravilhoso. Eu amo meus filhos, mas eu queria minha filha. E eu falava, Senhor, eu quero a Kathleen. Eu já tinha o nome dela. E aí... Nós ministramos, né? Trabalhamos com uma igreja de vencedores, que é o quê? É preparar os irmãos para a volta de Jesus. Sim. Então, é você ansiar a vinda de Jesus todos os dias. E eu falava assim, Senhor, eu não quero ser egoísta, eu quero que o Senhor volte. Mas antes da minha filha. Então, essa sempre foi a minha oração. É o meu clamor, o clamor de Ana, né? Sim. Dá minha filha. Eu quero ser mãe de menina, só isso. Senhor,